E falando em coisas gostosas, vamos abrir o programa de hoje, direto da nossa cozinha, com esse alimento que é na tradição da casa dos brasileiros, que é a maior de todos, que é o pão. E quem ensina a fazer um belo pão caseiro é este expert boulanger, que é o Marco Antônio Correia. Obrigado, Marco, por ter vindo, viu? Olha que coisa maravilhosa. Você tudo bem com você? Melhor agora te vendo. Você vai fazer pão de preto? Não, mas eu tenho um avental aí, não tem? Tem um avental, eu boto o avental, pronto. Você vai fazer um pão de preto, vai sujar todo o seu... Não, mas tem um preto aí, não tem? Tem um preto aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vestir o avental, que é preto. Opa! Aqui. Que eu vou sovar massa, etc. Você vai me ajudar a colocar isso aqui, né, mano? Vou ajudar, vamos lá. Aqui, tá, isso aqui é aqui, né? Bom, beleza. Com licença. Não, aqui eu faço, você vai. aqui eu faço na boa, porque quem mexe com cozinha sempre tem uma coisinha dessa em casa. Quer Muito dizer, bem. Vou fazer bastante pão hoje aqui. Olha, o que não falta. Eu vou dizer uma coisa para você, boulangerie para mim é a coisa mais difícil que existe, porque é fórmula. E eu sou muito esculhambado para cozinhar. Então, aqui é fórmula. Fórmula. E acabou. E não tem choro. Eu, assim, nos meus cursos, a gente tem uma padaria, Tá. eu já sou da 4ª geração de uma família de padeiros. Nós fazemos pão aqui no Brasil há 150 anos. O quê? Fazemos pão aqui no Brasil há 150 anos, da nossa família. Eu quero mamar, olha. E eu sou o mais novinho da família que estou fazendo pão já só uns, sei lá. Sei lá, não vou falar a minha idade hoje aqui. Marco Antônio, qual é a origem do pão? Que é o alimento talvez mais antigo, né, que se tem notícia. Então, Ronivon, o pão, ele vem de mais ou menos uns 12 mil anos da região da Mesopotâmia, desde quando começou a criar o trigo, começou a plantar o trigo. Então, desde os sumérios? Exatamente. Não, é antes dos sumérios. Os sumérios foi 4.000 antes de Cristo, foi bem antes. Então, o que aconteceu? Eles faziam sem fermento. Era uma placa de farinha com água, né, toda mal moída. Tá. E depois, o que aconteceu? No Egito, foi onde deu o grande boom do pão. Esqueceram um pouco de farinha, né, grosseira, na beira de um rio lá, que eu não lembro agora como é que era o nome do lugar lá, perto do Nilo ali. Sei. E ficou uns 3 ou 4 dias, é mais ou menos isso, ficou uns 3 ou 4 dias a farinha com água, com ar. O que aconteceu? Ela começou a fermentar. E aí eles descobriram o fermento, que é o mesmo fermento que eu uso na minha padaria hoje. Quer dizer que, na verdade, o pão sempre foi preparado da mesma maneira. Da mesma forma, sempre foi assim, farinha e água. E depois, com o tempo, colocaram sal. Legal, legal. Colocaram sal e assim continuou. Eu faço pão com farinha, água, sal e fermento natural. Tá? Hoje, só que como o pão de antigamente. Eu faço como pão de antigamente. Inclusive, dou aula desses pães aí. Tá. Hoje, só que hoje nós vamos fazer um pão aqui, para facilitar a vida das pessoas, dos seus espectadores, né? Tá. Com um fermento biológico. O fermento biológico também é um fermento natural, só que ele foi isolado no laboratório pelo Pasteur. Tá aqui? É esse aqui. Esse aqui é um fermento biológico seco. Então, assim, eu trouxe aqui uns pães até para mostrar para você. Esse aqui é o pão que eu pretendo fazer, que quando a gente fala que é o pão de Altamura, é uma releitura do pão de Altamura. Tá. Altamura é uma região da Itália. Isso. Do sul. Esse é a paneta. Esse aqui é a paneta, esse aqui é a bola. E esse aqui, assim, é tipo uma paneta, né? Eu adoro esse pão. Eu trouxe um para você levar hoje para sua casa. Pode deixar que ele vai ter um fim digno. Aqui, ó. Então, nós vamos fazer hoje esse parecido com esse, só que com fermentação, com fermento biológico. E ele vai dar com aquela cara daquele lá, que parece um pão francês, mas é uma releitura do pão de Altamura, porque a modelagem do Altamura ela é diferente lá na Itália. Sei, tá? Pra fazer a bola, né? E esse pão, o grande diferencial dele é com farinha de grano duro. É uma farinha remoída de grano duro. É uma farinha italiana remoída de grano duro. Então, assim, é um pão que dá um sabor, ele é um pão bem gostoso e não é difícil de fazer. Bom, eu tô aqui, é difícil sim, porque, olha, eu vou dizer, tenho paixão por pão e boulangerie é muito difícil, como é muito difícil confeitaria, você sabe disso. Por quê?
por causa disso aqui, ó. 500 gramas de farinha de trigo. Se puser 499, vai dar errado. Mas eu tenho uma dica. Eu vou dar algumas dicas-chave que a pessoa quiser fazer em casa. Tá. Ó, Balancinha? Você tem que ter uma balança. Tá. Essa balança deve custar, sei lá, uns 20, 30 reais. Tá. Você tem que ter uma balancinha. Tá. E fazer a sua receita exatamente Como a fórmula indica. Seria legal você ter um termômetro, tá? Seria legal você ter uma espátula. Que aqui está. Para isso, para você fazer pão, esses 3 itens aqui, é um termômetro, uma balança, uma espátula e esse aqui para riscar o pão, para a gente fazer esse... Sim. Digamos que seria uma gilete. Então... Isso aqui o que é? Isso aqui é para a gente pegar uma panela quente, porque do jeito que eu vou dar a dica do pão aqui, você pode fazer Seria o pão... isso aqui. Exatamente. Você pega a panela quente, Tá. ou a assadeira quente com isso aqui para não queimar a sua mão. Parece um jacaré isso aqui, mano. Olha isso aqui, gente. Ó. Essa daí é uma caseira, né? A gente na padaria usa uma mais. Sim. Aí assim, eu por exemplo, na nossa padaria, tava falando da padaria, né? A gente faz pão aqui há 150 anos no Brasil. Nossa origem de panificação é italiana, depois Sim. Quem deu sequência foram os meus avós portugueses. Que padaria é essa? A padaria Requinte é na Penha, nós estamos na Penha, na Amador Bueno da Veiga. Saiu outro dia uma matéria grande no jornal, acho que foi no Estadão, sobre todas essas padarias antigas, inclusive a sua. Ela saiu sim, ela saiu no Estadão faz um tempo atrás, mas assim, a gente está há muito tempo, meu pai sempre foi padeiro, meus avós, está no DNA. Na verdade não está no DNA, está no coração. E fazer pão, é assim, se você vier mexer na massa e você não tiver uma energia boa, não sai. Não sai. Eu prometo para você que não vai sair o pão. Só que também você pode dar uma desestressada mexendo na massa. Olha, tá vendo esse pão ali? Esse aqui é o pão tipo italiano. É tipo que chamam de filão. Quando eu cheguei aqui, chamavam de filão. Bom, esse é o filão. Isso, lá no Rio de Janeiro, tem um outro nome. É o nome que usa esse pãozinho, tipo de... Bengala. Não, o pãozinho para fazer cachorro quente, aquele pequenininho. Tá. Como é o nome dele mesmo? Criançada, como é o nome daquele pãozinho? Bisnaga. É uma bisnaga. Isso aqui chama-se bisnaga no Rio. O idiota chega aqui em São Paulo... Uma bisnaga, né? Aí pediu uma bisnaga. O cara me veio com aquilo. Eu digo, não, eu quero uma bisnaga. Sim, essa aqui é uma bisnaguinha, mas é uma bisnaga. Eu digo, não é. Aí eu apontei lá e disse, não, isso é filão. Eu aprendi que aquilo ali era filão. No Rio é bisnaga. Na Itália chama de filone. Filone? Filone. Mas é mesmo, né? Esse aqui a gente chama de pão italiano na padaria. Legal. Esse daqui. Nós fazemos pão doce. Esse pão doce aqui é tipo uma halá, que é um pão de origem... árabe? Não, árabe não, judia. Tá. Esse aqui é um pão integral. Tá? Esse aqui é um pão integral com fermentação natural. Este aqui esses são os pães recheados com fermentação natural e aquele lá é calabresa com queijo, aquele ali é de torresmo, que é ruim, aquele de torresmo. Se fosse você, não comia esse de torresmo. E esse aqui de escarola. Tá? E esses aqui, como eu te falei, que é o nosso pão. Esse aqui ainda coloquei um pouquinho de sementinha de papoula, por isso que eu falo que é uma releitura. Tá. E nós temos aqui, por último, este pão aqui, que é um pão... esse aqui. Esse aqui. É um folar de Chaves. Mas é também recheado. Esse aqui é um pão da região norte de Portugal. Tá. Esse aqui é uma... quando eu falo releitura, eu mudo um pouco a modelagem. Tá. Eu abrasileiro alguns recheios, algumas coisas. Então esse aqui também é uma releitura do folar de Chaves. Então aqui tem linguiça portuguesa, tem paio e tem bacon. Isso é feito pra mim. Feito pra mim. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha que beleza. Lindo. Mas vamos fazer o nosso pão? Vamos fazer o nosso pão. A receita é a seguinte, 500 gramas de farinha de trigo. Então, nós temos aqui... 5 gramas de fermento biológico seco. 10 gramas de sal. 10 gramas de manteiga e 325 mililitros de água. Se fizer 324, não vai dar certo. Ouve o que eu estou dizendo, já tentei 500 vezes. Não dá. Até dá certo, viu, Rony? Bom, é assim, a farinha, o sal,
se você aumentar a quantidade de farinha, você tem que aumentar a quantidade de sal e talvez e mudar a quantidade de água. Tem farinha que absorve mais água do que outras. Essa farinha aqui é meio amareladinha, ela. Porque ela é uma farinha de grano duro, é uma sêmola rimatinata de grano duro. Ah, mas quem pode, pode. Essa farinha é italiana, mas assim, se você encontra aqui em São Paulo, fácil de encontrar. Essa aqui é uma Tico Stagione, assim, uma bela farinha que eu gosto muito de usar. Então ela é uma farinha de grano duro, é farinha de macarrão. Perfeito. Farinha de fazer macarrão, só que ela é remoída. Entendi. Ela é remoída. Então assim, por exemplo, hoje está frio. Quando eu fiz essa receita, o tempo estava um pouco mais quente. Então hoje eu aconselho mudar um pouco, aumentar um pouquinho a quantidade do fermento, porque está muito frio. Ok. Tá bom? Vamos fazer? Vamos lá. Eu botei avental e tudo aqui, pensando que ia fazer pão. É muito rápido aqui, assim. Ele tem dois processos para ficar o pão com sabor legal. Nós vamos fazer uma esponja. Tá. Então o que eu faço? Eu pego a farinha, eu misturo metade da farinha com metade da água. Tá? Aí eu misturo todo o fermento. Que, aliás, deixa eu ver quanto é que dá. São 5 gramas de fermento biológico seco. Lembrando que isso aqui é com o tempo, a temperatura mais ou menos uns 25 graus. Tá, já tem isso. Então nós vamos fazer uma esponja aqui. Você vai botar a mão na massa também, não? Claro, pô. Olha o que eu fiz. Então vamos lá. Essa aqui é com a mão mesmo? Com a mão mesmo. Tá bom, vamos lá. Opa. Você passou perfume para fazer o pão? Não, só lavei a mão. Só. Porque você vai sovar um pão. Eu digo, então eu vou ter que lavar a mão. Se bem que mão de padeiro é mão santa, né? Então tá sempre limpa. Tem que estar sempre limpa, sempre. Higiene, limpeza, tudo. Olha só como é que é engraçado esse negócio de massa de pão e massa para fazer doce. Você pensa que ela tá seca. Aí você quer botar um pouco mais de água. Aí desanda tudo. Você tem que ter paciência. Depois tem que sovar ainda, né? Que é a sova, que também é uma coisa mais complicada. Fazer pão é um grande exercício de paciência. Depois que a gente começa a fazer pão, algumas coisas mudam na nossa vida. É mesmo? Mudam, porque você tem que ter paciência para fazer o pão, para amassar o pão, para deixar ele crescer. Então, às vezes, esse pão aqui fica horas crescendo. Mas no mundo imediatista... mas alguma coisa tinha que... Não é? Então, isso é bom. Ó, tá quase. Você vê que ela incorpora, mas demora. Demora. Porque ela tá seca. E você acha que tá seca, mas não tá. Ela vai incorporar. Já isso aqui tá tudo feito ali, ó. Meu Deus do céu. Agora, haja mão, hein? Eu vou dizer. É bom para fazer uma ginástica também, né? Sem dúvida. Você já pensou você fazer uma massa de uns 10 quilos de farinha? Você faz assim? Não tem máquina, Eu tenho máquina, mas eu faço na mão. Eu gosto de fazer na mão. Quando eu tô assim, meio estressado, eu vou fazer na mão para tirar o estresse. Meu Deus do céu, mas demora, tem que ter paciência. Não sei se a gente vai ter tempo em televisão para fazer isso. Mas eu vou dar uma dica para você. Tá. Eu vou mostrar para você como é que vão ficar as coisas. Como é que vai ficar? Então é assim, ó, você vai sovar você vai dar até essa farinha todinha homogeneizar, ela vai ficar mais ou menos parecido com isso aqui. Tá. Com essa bolinha de massa. Tá. Isso aqui nós vamos fazer um pré-fermento. Tá. Tá bom? Entendido, tá. Então, depois disto, então ela soltou, ela parou de farinhar, você fez uma bolinha, beleza, tá? Se você achar que tá muito seco que nem aqui, você bota um pouquinho, coisinha, uma gotinha. Senão vai dar desandar. Uma gotinha. Tá. Aí você deixa isso daqui, põe um plástico em cima. Tá. Você põe um plástico em cima. Para descansar? Para descansar, para crescer. Mas por que tem que botar para descansar? Porque é um pré-fermento. Esse daí vai ser o fermento da nossa massa. Entendi. Então, ele vai descansar e ele vai crescer. Qual que é a dica disso daqui, de você saber o ponto? Porque pão é ponto. É ponto, lógico. Padeiro, ele tem que ter duas coisas, zóio de dedo e zoreia. Tá? Então, você tem que saber o ponto. Qual que é a minha sugestão de ponto? Quando ela estiver bem amassada e ela dobrar de tamanho... ela dobra de tamanho. Tá. Aí você vai... Dentro do plástico. Dentro do bol com plástico em cima. Senão ela resseca aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui já está ressecada. Tá. Por causa do ar-condicionado aqui e tal. Sim, da luz. Do vento, da luz. Tá, então quase, ela vai dobrar. Vamos pôr mais um cheirinho de água aqui. Se não der certo. Não, dá sim.
Eu tenho medo danado de fazer isso, que eu já quebrei minha cara, Marco, várias vezes querendo fazer pão. Pô, então eu vou fazer o seguinte... Eu tenho forno de pão em casa, de lenha. Então eu vou te convidar para você ir num curso meu. Vou. Você vai num curso meu, agora dia 27 e 28 de julho, eu vou fazer um curso de que dia cai isso? Sábado e domingo. Tá, fica mais fácil. Então tá convidado, você é meu convidado para fazer o curso, vai ser lá no Tatuapé. Legal. Tá? Para quem mora no Morumbi é uma viagem, né? Ó, já tá, ó. Aí você vai cobrir com plástico, esse daí, e deixar ele dobrar de tamanho. Cadê o plástico? Cadê o plástico? Não tem plástico. Tudo bem. Bom, já se sabe. Já se sabe. Aí vai dobrar de tamanho. Você, enquanto isso, você vai reservar e vai fazer o seguinte, você vai misturar o resto da água. Sim, com essa de novo? De novo. Vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar sal? Você vai esperar isso aqui crescer, vai misturar, ela vai misturar. Tá. E aí você vai fazer o seguinte... Quando essa daqui estiver pronta, dobrou de tamanho, você vai pegar isso aqui e colocar aqui dentro. Tá. Este é o fermento do nosso pão. Ah, entendi. Quando ela dobrou de tamanho... Eu boto aqui. Você coloca aqui. Aí você coloca toda a misturada. O sal. Este pão, hoje eu estou colocando manteiga que é para ele ficar um pouco mais... para dar um aromazinho melhor. No italiano de Altamura não tem pode. Manteiga, é farinha, água e sal. Tá? Em alguns lugares eles colocam mel. E aí eu vou colocar um pouquinho de... Agora, tem algum macete, por exemplo, para a massa dentro não ficar crua? Porque... Tem vários macetes. Por isso que eu falei para a gente trazer um termômetro, que você vai depois que você assou o pão, você vai enfiar o termômetro dentro do pão. E ele tem que dar de 94 a 98 graus dentro do pão, tá cozido. Ah, ora, para isso é que tem que ter o termômetro. Isso, só que na padaria a gente faz assim. Tá bom. E a gente tem, lembra que eu falei que tem que ter o zóio de dedo? De dedo? Então, zóio orelha e zunha. E zunha. E aqui a gente vai misturar essa coisa toda aqui, vai fazer essa mistura, depois que se dobrou, vamos fazer essa mistura, isso vai dar nisso aqui. Tá. Vai dar isso daqui. Ela vai dobrar, aí você vai esperar ela dobrar de tamanho de novo. Ah, vai ter que fazer o mesmo processo? Vai dobrar de tamanho de novo. Tá. Você vai colocar, quer fazer a primeira fermentação. Tá. Vai dobrar de tamanho novamente. Quando ela dobrar de tamanho, você vai cortar do tamanho do pão que você quer, que deve estar mais ou menos uns 450 gramas de... Quando vai para o forno, o bicho... Vai crescer. Aí você vai cortar, aí você vai modelar, que aqui é uma das coisas mais difíceis que tem. É modelagem. É a modelagem. Nós vamos fazer uma modelagem muito básica aqui, tá. Que nós vamos fazer aqui o seguinte. Nós vamos pegar isso aqui. Então essa massa já dobrou de tamanho, já está no ponto certo. No final fizemos a bolinha e tal. Nós vamos modelar essa massa aqui. Aqui que fácil. Você vai pegar, vai virar ela para um lado. Tá. Vai fazer um envelope, vira para o outro lado. Tá? Aí você vai pegar essa massa aqui, dar uma esticadinha e vai virar aqui assim, ó. Vai virar, fechou. Dobrou, virou um pãozinho. Olha que bonitinho, ó. Aí ele é pequenininho. Depois você vai colocar na cestinha ou num bowl com um pano de prato. Tá? E dobrar de novo. Mas ele vai aumentar de tamanho. Esse pão aqui ele vai ficar vai ficar mais ou menos o dobro desse daqui. E parece um pãozinho, né? E parece um pãozinho, ele vai crescer bastante. Daquele, quase vai ser mais ou menos aquele ali. Barbaridade. Então as regras são assim: faz o fermento, dobra de tamanho, mistura a massa, dobra de tamanho, modelou, coloca na cestinha, dobra de tamanho, aí você coloca ela para assar. Como vocês viram, é uma coisa simples, muito simples, panificação. Boulangerie é uma coisa à toa. Agora sim eu entendo por que eu quebro minha cara querendo fazer pão. Porque é muito difícil. Tem que ter um professor do lado, senão o cara dança, não é? E esse professor é o Marco Antônio Correia.
a quem eu agradeço muito ter vindo aqui. Nosso tempo já esgotou ali, né? É isso aí. Esgotou o nosso tempo, mas de qualquer maneira foi muito bom. Adoro isso aqui, Marco. Adoro isso aqui. Então você está convidado para fazer o meu curso. Se alguém quiser saber alguma informação, é @reidabroa. Meu Instagram é o canal Rei da Broa. Você sabe fazer broa de milho também? Também sei fazer broa de milho. Adoro. De infância, né? É coisa bem legal. E tem a padaria, que é a padaria Requinte lá na Penha, é www.requinte.com.br. E também queria agradecer ao pessoal da Letinco Stagioni, das farinhas lá da Letinco Stagioni, meu amigo Laércio. São grandes amigos meus aí. Já fui fazer curso na Itália com eles. Então, assim, bem bacana. Insuportável. Obrigado, Marco. Obrigado. Agora eu posso vestir minha roupinha, que vocês me deram.